para dentro da palavra. Nós estamos como igreja debaixo de uma palavra que direciona a nossa vida. E eu já tenho conversado com muita gente, como sempre faço, e eu tenho percebido como pastor, que de fato, a palavra que foi liberada, ela tem entrado no coração de muita gente. O Senhor falou conosco que nós vamos viver, e nós já estamos vivendo um ano de quê? Um ano de quê, pessoal? De novo, um ano de aprofundamento. Nós não podemos, preste atenção, não existe a possibilidade de uma vida rasa, frutífera. Não existe a possibilidade de você ser um crente, preste atenção, acredita em Deus, tem uma vida religiosa, vai num culto por semana, é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa, não estou falando do contrário disso, mas não existe a possibilidade de eu realmente cumprir o propósito de Deus se eu não aprofundar a minha comunhão com Ele. Você não cumprirá o propósito que Deus tem na sua vida ficando na superfície de uma vida espiritual. Ninguém cumprirá. Agora pense comigo aqui, olhe para mim, se é absolutamente necessário aprofundar para cumprir o propósito de Deus, então se eu proclamo que creio em Deus, se eu proclamo que sou filho de Deus, se eu proclamo que amo a Deus, eu não tenho alternativa. A alternativa é aprofundamento. Aprofundar. E o texto que nós vamos ler hoje está na tela, Efésios capítulo 4, essa versão aí é a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim, olha, eu peguei uma parte do capítulo 4, obviamente, e vou fazer uma breve explanação para você entender de onde saiu isso aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito. Repita essa expressão comigo, homem perfeito. Lá na palavra original está o teleios. A palavra original é o teleios, o homem completo. Portanto, não está falando do sexo, mas do ser humano, o ser humano completo. À medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha para mim aqui agora. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmãzinha aqui da igreja, e ela estava um pouco ansiosa, bastante ansiosa. Ela falou, pastor, eu tenho conversado com algumas amigas, e elas estão me falando, e me mandando vídeos de tragédias, e esses vídeos demonstram que essas tragédias indicam que Jesus está voltando. Aí ela me fez a seguinte colocação, pastor, é isso mesmo? É uma pessoa muito nova, tá, gente? É uma pessoa muito nova, nova na fé, nova na idade também. Ela me perguntou, é isso mesmo? Isso tudo que a gente está vendo pela internet, essas tragédias, essas catástrofes. Gente, vamos fazer um parêntese aqui. Todo mundo aqui deve estar sabendo o que está acontecendo na Califórnia. Gente, aquilo ali é gigantesco. É uma coisa estrondosa, é uma coisa nunca vista em toda a história da nação americana, e na história da humanidade. Cidade inteira, multimilionária, multimilionários, perdendo tudo, em poucas horas, tudo que está na casa, né? Porque alguns, com certeza, têm seus recursos também nas contas bancárias, poderão talvez até comprar outras casas, mas perdendo seus pertences, perdendo fotografia, perdendo seus objetos, perdendo a sua referência. Então essa menina mandou uma mensagem um pouco desesperada para mim, porque ela recebe uns vídeos que falam, e hoje o que tem não falta é vídeo, né, da internet, de gente falando do fim dos tempos, das coisas, e ela ficou duvidosa.
Então nesse momento eu falei, sabe o que eu falei com ela? Eu falei, não vou te responder. Peguei na hora o meu estudo sobre o assunto, falei, estou te mandando aí agora a relação dos textos bíblicos, que você vai ler, ela deve ter 16 para 17 anos, você vai ler esses textos bíblicos, e você vai entender o que essas pessoas estão falando. Eu não vou te responder sim ou não, você vai entender. Porque na hora que ela me mandou a mensagem, agora de tarde, eu pensei, eu podia dar tudo mastigado? Não, eu falei, vou levá-la ao estudo, vou levá-la a ler a Bíblia, vou levá-la ao entendimento, e eu tenho certeza, inclusive talvez, quem sabe no domingo que vem ela vai animar, e vai vir aqui dizer assim, eu era aquela menina que o pastor falou, estudei a palavra, e eu entendi isso, isso e isso, porque o Espírito Santo nos revela as coisas por meio da palavra de Deus. Como é que nós vamos ser pessoas profundas sem conhecer as Escrituras Sagradas? Então vamos aqui ao discernimento dessa palavra. Paulo está escrevendo aos Efésios. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver o nível das instruções que Paulo deu para essa igreja. Neste capítulo mesmo aqui, Paulo fala, gente, de várias áreas da vida da gente. Fala até da maneira como nós devemos falar. Ele fala para nós abandonarmos as velhas práticas. Quem mentia não mente mais, não deve mentir mais. E Paulo então dá uma instrução muito profunda para a igreja de Éfeso, mostrando para a igreja que ela precisava amadurecer, e que ela precisava amadurecer tomando as medidas certas. Muito bem, aqui ele fala assim, olha, até que cheguemos à unidade da fé. Muitas vezes muitos cristãos não entendem o sentido da fé, que há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, uma só fé, uma só esperança. As pessoas não entendem isso. Então Paulo fala com os Efésios assim, nós precisamos chegar à unidade da fé, nós como igreja. Irmãos, imagine uma igreja que trabalha em conjunto, imagine cada um de nós aqui. Agora imagine a seguinte cena, aqui dentro desse auditório agora tem cerca de 800 pessoas, toda semana em nossas células, na semana até o ano passado, em torno de 500 pessoas estavam nas células. Se essas pessoas que estão aqui nessa noite acatarem a instrução de partirem para a unidade da fé, nessa semana agora, nós vamos ter, no mínimo, 800 pessoas nas células. E sabe o que vai acontecer? Vai ter que multiplicar muito rápido. E sabe o que vai acontecer? A cidade vai ser mais alcançada para Jesus. E ele fala também de chegarmos ao conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Jesus não só de ouvir falar, não só porque alguém falou, não pela experiência de outros, mas pela sua própria experiência. Conhecer o Filho de Deus, o homem perfeito, Deus que se fez carne e habitou entre nós, e é o homem perfeito, o homem sem pecado. A Bíblia nos convida a conhecer o homem sem pecado, mas interessante, ele tem uma estatura, e a estatura não é física, a estatura tem a ver com o que ele representa, tem a ver com o que ele é, não o tamanho dele, mas o tamanho da obra dele, o poder que ele tem, a capacidade que ele tem. Então Paulo fala que a igreja precisa conhecer essa estatura, nós precisamos conhecer a estatura de Cristo, e o texto continua, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Uma pessoa que não aprofunda, ela tem esse problema constantemente. Essa menina, que é muito nova, tem desculpa certa para poder estar passando o que ela está passando. Ela é muito nova, não estudou a Bíblia ainda o suficiente, por isso que ela tem as dúvidas que ela tem. Talvez muitos de vocês aqui tenham dúvidas que já poderiam ter sido sanadas há muito tempo, se deixassem de ser pessoas rasas com Deus, pessoas que não aprofundam a sua comunhão com Deus. Sejamos meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Aqui está um perigo, aqui o apóstolo Paulo está falando de uma coisa perigosa, vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Vento de doutrina é uma doutrina falsa. Vento de doutrina é um comando errado que te leva na direção errada. É você receber
um ensinamento que não te coloca na direção certa. É você receber um ensinamento que não te salva, que não te liberta. Eu vou te dar um exemplo de ensinamento que não salva. Nós temos lutado com isso constantemente aqui na igreja. Pessoas têm chegado aqui na igreja e já frequentavam antes, no passado também, outras já chegaram, dizendo que escutaram em alguns lugares que quem vive junto há 10, 15, 20 anos, casado é. Negativo, não é. Com todo o respeito que se tem, isso é uma doutrina falsa, é uma doutrina enganosa. E o detalhe, alguns exerciam funções em outras igrejas. Se tivesse o conhecimento da doutrina, saberiam que estão vivendo uma vida pecaminosa e tomariam a providência de se casarem. E se tiver alguma dificuldade nessa história, entrariam em oração para vencer esse desafio, como tem gente aqui entrando para vencer esse desafio. Doutrinas falsas, distorção da doutrina, para quê? Para manter as pessoas debaixo do balaio. Hoje em dia tem muitos lugares que as pessoas não têm coragem de exortar a igreja, não têm coragem de chamar a atenção, não têm coragem de desafiar. Por quê? Vou perder o dízimo, vou perder a oferta. Doutrina falsa, doutrina enganosa. A pessoa fica sendo mantida debaixo do balaio ali, mas não está na direção do céu, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Negociação financeira. Portanto, se nós não nos aprofundarmos, nós podemos ser levados por doutrinas de homens e de demônios, doutrinas falsas, que deixam a gente fora da obra de Deus. Inclusive aqui fala do engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O que é fraude? Tem a ver com dinheiro. Fraudulosamente, a intenção é financeira. Por isso, uma vida rasa é algo extremamente perigoso, porque tem uma coisa, e aqui eu já parto agora para a segunda parte. A mensagem hoje será mais curta, mas eu preciso falar com você o restante aqui. O grande perigo de uma vida rasa é você não ter um conhecimento profundo de Deus, nem da doutrina cristã, ser levado para o engano. Eu vou fazer uma perguntinha básica: quem está enganado chega no lugar certo? A resposta é simples. Se você estiver enganado, você não vai chegar no lugar que pretende. Essa semana eu conversei com um casal que estava com uma prática, com práticas aliás, ocultando pecados, atuando na obra de Deus, e eu disse para eles: se vocês não se arrependerem disso, vocês estão em condenação. Obreiros dessa igreja, fazendo as coisas, fazendo as tarefas que tem que fazer, mas andando com pecados ocultos. De que adianta você ser um obreiro dessa igreja, mas não estar em santidade? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, nós precisamos aprofundar a nossa vida, para discernir o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos levando a nossa vida espiritual. Não leve sua vida espiritual bagunçada, porque uma vida espiritual bagunçada não vai te levar no lugar que você imagina que vai estar. É mera imaginação e é engano. E eu quero fazer uma afirmativa aqui com muito temor: no que depender de mim ou desta igreja, ninguém ficará aqui enganado. Ninguém. Eu às vezes até peco por excesso. Eu pedi perdão a um casal ali na porta agora há pouco, porque uns dias atrás eu os abordei de maneira muito forte ali na porta. Para minha felicidade, o irmão falou assim: pastor, olha, o senhor não tinha que preocupar, sabe por quê? Porque o senhor acabou demonstrando foi amor por nós. Eu falei: não, mas eu posso demonstrar amor sem fazer do jeito que eu fiz. Mas eu falei com eles assim: eu quero desafiar vocês a terem um comprometimento real com Jesus,
Porque não adianta nada você ficar frequentando essa igreja aqui sem ter um compromisso real com o reino de Deus. Não há salvação a não ser por meio de Cristo Jesus. E seguir a Cristo é renúncia da sua própria vida. Não tem enganação aqui não. Você quer vir para cá, você vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar ao eu, vai ter que renunciar à carne. Não tem jeito de servir a Deus e à sua própria carne. Que cada um aqui nessa noite reflita agora sobre a breve exposição que eu vou fazer. Eu vou expor agora, talvez até algumas coisas que eu expus domingo passado, eu vou passar por elas mais rapidamente. Eu vou apresentar a você aqui agora características de uma pessoa espiritualmente rasa. E esse é o momento de você fazer uma análise e verificar em que lugar talvez alguém aqui pode estar. Eu não estou falando que todo mundo está nisso, eu não estou chamando todo mundo aqui de raso, eu também estou mergulhado, eu estou aprofundando, eu e minha esposa, nós tomamos a decisão de ir mais fundo nesse ano de 2025, o nosso devocional mudou, nossa oração mudou, o meu tempo a sós com Deus aumentou, a minha leitura bíblica, eu estou firmado lá no Evangelho de João, estou agarrado nos 3 primeiros versículos até hoje. Postei no aplicativo o estudo que eu estou fazendo, o estudo detalhado, são 140 páginas, versículo por versículo. Postei no aplicativo da igreja para quem quer conhecer Jesus através do Evangelho de João, que é o Evangelho que revela mais claramente quem Jesus é. Gaste tempo com isso. Entreguei um devocional na mão de cada casal que estava no culto do dia 29, no Veste Céu. Os casais que estavam aqui, que eu consegui entregar, entreguei um devocional para eles orarem juntos. Alguns não obedeceram ainda, até hoje não começaram isso. Não brinquem com o Espírito Santo, não brinquem com o Espírito Santo, é direção do Espírito de Deus. Homens, sejam homens na vida de suas famílias, pega esse devocional e começa isso logo. Leia a palavra com sua família, ministre na sua casa, salve a sua casa, guarde o seu casamento. Foi entregue na mão de um por um, 100 devocionais para os nossos líderes, para os nossos presbíteros, para os líderes em treinamento, casais que estavam aqui naquela noite. Não vamos brincar com isso. Não atrase a obra de Deus. Não contribua para Satanás ocupar espaço na sua casa. Não contribua. Uma pessoa espiritualmente rasa, ela tem pecados constantes. O texto diz assim, o texto sagrado que nós temos, fala que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Gente, se Jesus entrou na nossa vida, o pecado está derrotado na nossa vida. Tem que estar, gente, tem que estar, não pode comandar mais a nossa vida. A segunda característica é uma pessoa que não ora, e ela não medita, não gasta tempo. E eu quero ser bem específico aqui, preste atenção. O que eu estou chamando de oração? O exemplo de Cristo. Qual é o exemplo de Cristo? Ele saía para os lugares desertos e orava, ele subia para os montes e orava. Eu estou falando de tempo de qualidade com Deus. Eu não estou falando dessa história de que ora fazendo comida, ora dirigindo, ora tomando banho, ora fazendo isso. Tem que orar mesmo, mas eu estou falando do que a Bíblia fala, Mateus 6,6. Tu quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta e vai encontrar com o seu pai que vê em secreto. Uma pessoa rasa, ela não sente esse chamado para ir para um quarto orar. E quando sente, ela posterga, ela adia, ela alega que não consegue orar, ela alega que tem dificuldade de orar. Rasa, precisa aprofundar, seja teimoso, comece os primeiros 5 minutos, deixa a briga acontecer, dá vontade até de dormir em alguns casos, mas ore, porque uma pessoa rasa, ela não tem vida de oração, ela não tem comunhão com o Pai. Outra coisa, ela não percebe a ação do diabo, não percebe a ação do diabo.
Eu vou fazer uma afirmativa aqui, não adianta ninguém falar está amarrado. Satanás tem demônios. E ele não é onisciente nem onipresente, mas ele destaca demônios. E ele infiltra demônios dentro das casas. Eu vou fazer uma afirmativa agora aqui com todo temor. Algumas casas aqui, demônios estão fazendo desgraça lá. Demônios estão operando lá, nesses ambientes, provocando as tensões do dia a dia, provocando destruição, devorando finanças, devorando relacionamentos. Hoje mesmo, no atendimento que eu fiz, foi identificada essa ação de demônios. E eu estendi a minha mão e disse: eu repreendo toda a obra de Satanás em nome de Jesus. Sejam libertos, sejam libertos. E o casal que ia separar está aqui nessa noite, porque demônios foram repreendidos também. Demônios foram repreendidos. Demônios operando lá, na mentira, no engano. Você já parou para pensar que demônios podem estar operando dentro da sua casa? E não adianta falar está amarrado. Tem que identificar, tem que ver onde é que está a brecha, tem que ver o que está de errado, porque demônios podem estar estragando a vida das pessoas. A pessoa rasa não ouve e não entende a voz de Deus. Ela não ouve e não entende. Ela não consegue perceber que é Deus que está falando. Nós precisamos discernir a voz de Deus falando conosco. Nós precisamos buscar ao ponto de saber, é Ele que está falando comigo. Por exemplo, eu disse para você aqui no meio desse culto, olhei para o Rodrigão, o Espírito Santo falou comigo: ora, preste atenção, ora porque eu vou curar mulheres que estão com problema de engravidar aqui. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco tempo, preste atenção, daqui a pouco tempo começa a chegar os testemunhos. Aí num culto igual esse eu vou chamar 1, 2, 3, 4, quantas forem, você vai falar assim: uau, as mulheres foram curadas. Por quê? Porque alguém ouviu a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus para nós. Continuando aqui, a pessoa, essa palavra aí saiu errada, é indiferença. Ela é uma pessoa indiferente com a necessidade dos outros. Ela não se preocupa com nada. Ela só vive a vida dela. Ela não está nem aí se os outros estão sofrendo ou não. Ela não se preocupa com a vida da igreja. Ela não se engaja, ela não se envolve. Ela é indiferente. É uma pessoa rasa. Também uma pessoa rasa é sempre levada por ondas e ventos. O que é ser levado por ondas e ventos? É só você ver o que está acontecendo na humanidade. Cada dia tem uma moda, cada dia tem uma coisa obrigando você a tomar essa e aquela posição. A pessoa é levada pela circunstância, a pessoa é levada pelo que está acontecendo naquele momento. Ela não é guiada pela palavra de Deus. Muitas vezes, gente, olhe para mim aqui, estou caminhando para a parte final. Muitas vezes, todo mundo está falando com você que é não, mas o Espírito Santo falou que é sim. Você tem que seguir a voz do Espírito Santo para a sua vida. Agora as pessoas não sabem se é o Espírito Santo que está falando, porque elas não têm a percepção da voz, então ela é levada para todo lugar. Nós precisamos sair desse lugar de vida rasa, superficial. Só pensa nas coisas terrenas. Só pensa nas coisas terrenas. Pare e pensa comigo aqui. Quanto tempo você tem dedicado para as coisas do alto? Em Colossenses 3 nós temos Paulo falando: pensai nas coisas do alto, lembrai das coisas eternas. Queridos, se nós ficarmos o tempo todo lembrando somente das coisas terrenas, nós vamos sofrer as consequências disso, do materialismo, dessa ganância que tomou conta da humanidade. Uma vida rasa, ela tem essas características. Vou dar uma passada rápida aqui. O pecado é constante, está sempre com o mesmo pecado. A pessoa não ora, a pessoa não medita,
ela não tem tempo para estar com Deus, é vida rasa. Ela não percebe a ação do diabo. Ela não percebe a ação do diabo. Ela também não ouve e não entende a voz de Deus. Sinal de uma pessoa rasa. Também ela é uma pessoa indiferente. Tanto faz estar de um jeito como de outro. Para ela tanto faz. Inclusive, alguns vêm aqui neste lugar, escutam exortações pesadas, fortes, vão para casa como se nada lhes tivesse sido dito. E isso é muito perigoso. Você está assentado perto do poço e não mergulhar. Não desfruta da cura, não desfruta da libertação, não desfruta da santidade, não vai desfrutar da salvação. Não vai desfrutar da salvação, perderá a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta isso? É por isso que uma pessoa rasa, ela é levada muitas vezes por ondas e ventos, e ela também é uma pessoa focada nas coisas materiais, focada no materialismo, só lembra de Deus num culto, só lembra de Deus uma vez por semana, e muito mal e precariamente, porque alguns chegam a vir num culto como esse, uma única vez, e ainda ficam distraídos aqui dentro desse lugar, não percebem o que está sendo dito, não percebem o que está acontecendo, não percebem o que Deus está falando. Por isso nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, continuar desafiando toda pessoa que está aqui. É ano de você aprofundar no conhecimento de Deus. E eu vou terminar falando dos 3 formas de você conhecer mais a Deus. Uma, coisa linda que está acontecendo agora, ó. Quem é que está fazendo isso aí? Vamos dar um glória a Deus? É Ele. De vez em quando vem forte, né, gente? Ali em Patinga foi um arraso, né? Várias pessoas morreram. Meu Deus do céu, né? Mas é fruto também de muitas vezes de que nós construímos em cima do rio. A nossa cidade tem sido livrada, hein, gente? Quem dá graças a Deus aí? Inhapim também tem sido livrado, né? Nós estamos debaixo de oração, né? Senhor, dá-nos livramento, né? Está livrando, Deus está livrando em nome de Jesus, né? Tá? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando eu olho para os céus, quando eu olho para o firmamento, eu posso ver a glória de Deus. Outra maneira de conhecer Deus é nos apertos da vida, né? É na hora do sufoco, é na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora de uma perda. Ora, mas a melhor maneira para conhecer Deus, sabe qual que é? É a gente espontânea e deliberadamente falar o seguinte: Senhor, eu quero te conhecer. Aí o que você faz? Você pega uma Bíblia Sagrada, vai para um lugar sossegado, mesmo que você não entenda nada num primeiro momento, você senta lá e fala: Espírito de Deus, que faz a gente lembrar de todas as coisas, que nos ajuda na nossa fraqueza, me mostra, me revela Deus nas Escrituras Sagradas, porque a melhor revelação de Deus está nas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Milagres, vou te falar um negócio que é meio assustador, alguns o diabo faz. Existe cura em lugares que não são a obra de Deus, sabia? Existe cura. Ah, sim, tem fenômenos de cura. Cura de um lado e coloca do outro, mas tem, engana. Vozes, as pessoas escutam vozes de parentes que foram embora. Escuta, mal sabendo que são vozes diabólicas que estão ali falando. É verdade? Mas a palavra de Deus, ela mostra quem é Jesus. A palavra de Deus, ela mostra quem é o Filho de Deus. E é nela que nós precisamos nos apegar. É nela que nós precisamos conhecer a revelação de quem Deus é. E eu termino com um conselho. Leia toda a Bíblia, mas pegue o Evangelho de João. Pegue o Evangelho de João, assente-se com ele, vai no aplicativo da igreja, leia a instrução que foi dada de como estudar aquele Evangelho. Leia a instrução de como é, ponha em prática aquela instrução. Deixa eu te falar uma coisa, hoje pela manhã eu fiz isso mais uma vez. Ontem pela manhã, foi ontem que aconteceu. E quando chegou na palavra logos,
que é o que está lá no original, quando diz assim: no princípio era o verbo, logos, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando eu li isso, pela enésima vez, o Espírito de Deus, Ele pegou aquela palavra, e abriu o meu entendimento, para mais uma dimensão da revelação de Cristo. Deus encarnando, Cristo, Deus encarnado, cheio do Espírito Santo de Deus, Cristo, o próprio Deus encarnado. E é claro que isso será objeto de pregação futura, mas quando talvez você está assim, o pastor está falando essas palavras, já ouvi isso. Pois é, mas quando o Espírito Santo pega isso e joga para dentro de você, os seus olhos espirituais são escancarados, e você tem o impacto daquela revelação, e ali você é tomado de uma alegria indizível, que é a alegria de conhecer mais ao Senhor Jesus, o que Ele é, quem Ele é, o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Por isso eu quero te recomendar expressamente, pegue o Evangelho de João. Nós já lemos a Bíblia toda o ano passado. Pegue o Evangelho de João, invista tempo no Evangelho de João, peça ao Espírito Santo para te iluminar. Vai no aplicativo da igreja, baixa aquele estudo em PDF, siga aquele roteiro, estude a palavra, gaste tempo em oração com Deus na sua vida, porque é ano de aprofundamento, e ao final desse ano, eu quero profetizar aqui com autoridade profética e com autoridade pastoral. Ao final desse ano, cada pessoa que está aqui, que tomou essa decisão, vai se sentir e vai ter certeza de que é uma pessoa mais profunda com Deus. Eu quero ser uma pessoa mais profunda com Deus. Quantos mais além de mim? Permaneça com a sua mão levantada. Vou te convidar a ficar de pé em seu lugar para nós orarmos. Em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, para que sejamos pessoas mais profundas. Convide seu filho também para orar. Fala com ele. Nós precisamos conhecer mais o Deus Todo-Poderoso. Na verdade, nós podemos ensinar nossas crianças até chamar Deus de Deus mesmo. Não só o papai do céu, mas de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ensine seu filho a chamar Deus de Deus Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso. Pode chamar de papai do céu também, mas é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Esse é o momento que nós vamos erguer a nossa mão direita aos céus, e eu quero te convidar a orar pela sua própria vida, pedindo a Deus que te leve a um aprofundamento completo, que você conheça mais, que você entenda mais, que você receba muito mais de Deus para a sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi ministrada, Senhor Deus, e neste instante, as pessoas que estão aqui, elas estão, ó Pai, debaixo do impacto do Teu Espírito. Não é porque a palavra foi pregada de um jeito ou do outro, não, é porque o Teu Espírito está operando pela palavra. O Teu Espírito está dizendo para nós aqui nessa noite, é hora de conhecer a estatura de Cristo, é hora de conhecer as dimensões de Cristo, o comprimento, a largura, a altura, a profundidade, é hora de conhecer mais o amor de Cristo. É hora de avançar, é hora de sair da superfície, é hora de sair da superfície. E eu te convido a orar junto comigo. Ore comigo assim, com toda a sua fé, não apenas repetindo porque eu estou falando, mas com toda a sua fé. Ore comigo assim: Senhor Deus, eu preciso aprofundar. Eu vou parar um pouquinho aqui, vou parar um pouquinho de olhos fechados, porque nós vamos fazer isso de novo. De novo, eu acredito nesses momentos proféticos no culto. Momento que você abre a boca e proclama. Eu quero falar para aqueles que estão meio desanimados aí, aqueles que estão ainda no meio de circunstâncias difíceis. Eu quero te falar, ore com toda a sua coragem. Ore você que não entende nada. Ore você que não sente vontade de orar. Ore você que está entendendo que você está muito raso. Ore você que já decidiu aprofundar. Eu estou orando junto com você.
Não é uma mera repetição da minha parte, é uma decisão tomada. É uma decisão tomada. Então ore comigo assim: Senhor Deus. Vamos um pouco mais, gente. Senhor Deus, Filho de Davi, eu preciso aprofundar-me no conhecimento de quem o Senhor é e da obra que o Senhor faz. Eu te peço, perdoa todo atraso, toda lentidão, toda indiferença que eu tenha feito até este momento, mas me leva, por meio da palavra e da oração, a um conhecimento mais profundo do Senhor e do que o Senhor faz. Diga comigo assim: em nome de Jesus, em 2025, isso vai acontecer na minha vida, para a glória de Deus e para o bem da minha vida. Quantos podem erguer as suas mãos e glorificar o Senhor por um minuto? Quantos podem louvar o nome do Deus Todo-Poderoso nessa hora? Respondendo ao que o Espírito Santo está falando com a igreja. Respondendo ao que o Espírito está falando com a igreja. Adorando ao Senhor, declarando sua dedicação, declarando sua rendição àquilo que Cristo está falando com você nesta noite. Senhor, nós oramos nessa hora, louvando e glorificando o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Pai, nós Te agradecemos pela misericórdia demonstrada aqui nessa noite e pela bênção que está sendo derramada. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor nesta hora. Glórias a Deus. Podem se assentar.